Já saiu para um treino ou prova com medo de quebrar? Com medo de não conseguir fazer aquilo que estava prescrito? Talvez você já tenha se pegado no meio de uma prova de corrida pensando, eu não sou capaz de fazer isso. E aí, conscientemente, tu diminuiu o risco. Tem aquela vozinha no fundo da tua cabeça falando, olha, tu não consegue fazer isso. Tu não é capaz. Tu não nasceu. Tu não tem capacidade. Teu treinamento for ruim. E a corrida em si, ela tem um dom, uma capacidade de pegar pequenos momentos assim e a gente extrapolar eles e esfregar na nossa cara como a gente não fosse capaz de conseguir nunca mais correr bem, ou a gente tende a exagerar muito essas situações, né? Então, a gente vai fazer um treino, aí tu tinha que correr num pace X, tu corre nesse pace, só que 5 segundos mais lento. E aí tu acha simplesmente que tu não é capaz de correr naquele pace no dia da prova, tu se sente inferior. E aí tu tem uma baixa confiança. E baixa confiança é uma das piores coisas que a gente pode ter na nossa vida, assim, porque quando tu tem baixa confiança, tu não arrisca, e se tu não arrisca, tu não consegue ter bons resultados, então tu fica travado, e meio que isso se torna um ciclo de retroalimentação, porque quando tu não tem confiança, tu não arrisca, teus resultados ficam sempre naquela faixa ali do mediano para o medíocre, e aí como tu teve esse resultado ruim, isso acaba se tornando novamente um novo resultado ruim, porque tu fica com essa sensação para o futuro. E eu quero te dizer que a confiança, nós podemos construir confiança de duas maneiras, é isso que eu quero te ensinar nesse vídeo, tá? A primeira maneira qual que é? É evidência, tá? A confiança ela é pautada por evidência. Não existe um estado de confiança. Você não vai chegar magicamente numa prova e estar se sentindo, putz, a pessoa mais confiante do mundo se tu não tiver evidências para isso. E o que são essas evidências? É aquilo que tu vem fazendo. Então, por que os atletas de elite tem uma frase que é muito comum de ser repetida que é o campeão não se surpreende. Por que ele não se surpreende? Porque ele sabe o porquê ele chegou ali. Ele tem as evidências necessárias para ter a confiança de arriscar e correr uma boa prova. Ou você mesmo, de repente, você não está disputando pódio e a maioria dos corredores não está disputando pódio. Mas nós estamos disputando com o nosso eu com nós mesmos de sermos os corredores melhores. E para tu chegar com essa confiança de superar o teu antigo eu, tu precisa ter essa evidência. E essa evidência é treinamento. Então, por que entregar todos os treinos da planilha é muito importante? Porque tu tem evidência. Pô, eu tô treinando tudo certinho. Se eu fiz todos os treinos da planilha, é porque eu tô bem. Aí, tu fez todos os treinos de fortalecimento. Pô, não faltei nenhum fortalecimento nesse ciclo de prova. Tem uma evidência ótima. Nossa, minha alimentação tá, ó, um brinco. Certinha, tudo alinhado. 15 dias antes da prova, essa é uma estratégia que eu uso, por exemplo, eu não como nada de doce. Não como nada de doce. Corto tudo assim, ó. Tudo que é processado, tudo qualquer coisa que pode me atrapalhar na hora da prova, não necessariamente que aquele doce vai me atrapalhar, mas é uma forma de eu blindar a minha mente e criar mais confiança, porque eu chego com evidência, ó, faz 15 dias que eu não como nada de doce, tô levinho, meu corpo não tá inflamado, eu tô 100%, chego muito melhor, minha hidratação tá muito bem ajustada. E aí, toda essa capacidade faz com que a gente chegue com evidência e aí a gente pode chegar, correr e correr legal. Só que tem momentos na nossa vida e na nossa corrida que as coisas não encaixam. E aí, esses momentos é complicado, tá? Pode ser um momento que tu tá passando, por exemplo, por uma lesão, e aí tu tá sem confiança e tu acha que tu nunca mais vai melhorar dessa lesão, e aí tu fica remoendo aquilo ali, que nossa, eu já tinha corrido a um determinado pace e agora não consigo mais correr. Pode ser o momento que tu tá passando por um período mais conturbado do trabalho e aí tu não tá conseguindo dedicar tanto assim pro treino e aí a tua confiança baixa. E sei lá, o outro período não tá conseguindo dormir bem, tá com problema familiar, enfim, tem muitos períodos que a gente pode estar passando. E nesses períodos, tu precisa utilizar a estratégia do pote dos biscoitos. O que é essa estratégia? Antes de eu te contar ela, tem que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse e também deixa o like que ajuda na divulgação do vídeo. A estratégia do pote dos biscoitos, eu já aplicava ela sem ter este nome. Então eu aplico ela desde 2021 e eu vou te mostrar aqui e como você também pode criar essa estratégia, mas ela é uma estratégia deste livro aqui, ó. O livro do David Goggins, Nada Pode Me Ferir. E
O que é essa estratégia? Basicamente, tu vai criar um pote de biscoitos mental ou um pote de biscoitos virtual, que é o que eu vou te ensinar aqui, e ali tu vai colocar as evidências que você precisa quando as coisas ficarem difíceis. Então eu vou te mostrar aqui, ó, para que fique mais fácil. Olha só, esse aqui é o meu pote dos biscoitos. Eu chamo de conquistas da jornada. E a gente pode descer, ó, até aqui embaixo, no meu primeiro pote dos biscoitos aqui, ó. 10 km no final do ano. Quando eu bati meu RP, ó, dia 26 do 12 de 2021, que eu corri a primeira vez abaixo de 40 minutos. E esse foi o meu primeiro biscoitinho que eu botei no pote. E o que quer dizer isso? Todas as vezes que eu estou me sentindo mal, que eu tô com falta de confiança, eu preciso relembrar aquilo que eu já fiz. Porque toda vez que eu relembro o que eu já fiz, isso aumenta a minha confiança e eu sei, eu já fui capaz de fazer isso. Então eu posso replicar. Porque se eu já fiz uma vez, eu posso replicar. Essa funciona, a vida funciona dessa forma. Então, percebam, ó, campeão da prova de 3K. Olha só, isso aqui eu lembro até hoje, tá? Teve algum comentário em algum determinado vídeo que pediu pra mostrar os meus resultados e mostrar, enfim, contar um pouco mais sobre a minha trajetória na corrida. E aqui neste vídeo acaba que vai cumprir essas duas funções. Mas, por exemplo, eu lembro que esse RP aqui, ó, eu sempre costumo fazer algumas anotações, né? Então, olha só, em preparação pra meia de Porto Alegre, eu lembro que tava frio e foi de noite, dando voltas no Triângulo, que é uma pista aqui que eu costumo fazer. E eu lembro que tava chovendo, tava frio, ou tava com uma leve garoa, assim. Eu fiquei dando voltas e fiz o meu RP em treino. Isso me deu uma confiança enorme, tanto é que eu cheguei aqui na meia maratona. Essa foi a minha primeira meia maratona oficial em prova. Corri abaixo de 4 por quilômetro e assim, ó, foi muito legal, porque construí confiança. Então, sempre, todas as provas que eu participo, eu costumo fazer anotar ela aqui, e você pode criar isso também. Eu vou deixar, inclusive, um molde da descrição para que você possa estar fazendo isso. Vai estar na descrição deste vídeo. É um link que você pode baixar e fazer seu próprio pote dos biscoitos ou a sua conquistas da jornada. E também lembrar sempre para você que na descrição dos vídeos tem links muito importantes, como link para minha assessoria caso tu deseja evoluir e aplicar a mesma metodologia que eu aplico nos meus treinos, para que aplique nos seus e você conquiste resultados como esse aqui. Tem link pro meu Instagram, tem link pro meu Strava, tem link pro meu playbook de como baixo pace na corrida, tem link pro fortalecimento inteligente, caso você queira aprender como fortalecer da maneira certa. Mas enfim, aqui eu anoto todas as coisas que deram certo, mas também anoto as coisas que deram errado. Então aqui, ó, você tá vendo? Pô, legal, coisa muito boa, campeão, maratona de revezamento, melhor prova da minha vida. Putz, essa prova aqui foi muito legal, cara. Me emocionei durante essa meia maratona. Pódios em categorias, terceiro, ó, por exemplo aqui, ó. Vamos abrir, ó. Terceiro lugar, Sesc Lajeado, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul que eu fui correr. Desempenho foi abaixo do esperado. Anotei isso. E é muito importante que a gente tenha essa clareza do que a gente fez certo, o que a gente fez errado. Porque na hora que eu vou fazer uma prova em condições parecidas com essa, eu vou conseguir replicar tanto as coisas que deram certo quanto as coisas que deram errado. Isso vai aumentar minha confiança, vai ajudar a preparar minha mente para essas dificuldades. Então, ó, 5K foi abaixo do esperado. 5km para 18,37, 13,39 de pace. Primeiros quilômetros foram rápidos, últimos 2 quilômetros muita subida, prova extremamente dura. Calor atrapalhou um pouco, mas o principal culpado fui eu mesmo, então assumindo a responsabilidade pelos meus atos. O que funcionou? Estou correndo em bom ritmo, tá ficando confortável de correr nessa faixa de distância e nessa faixa de ritmo. O que eu posso melhorar? Isso aqui é muito importante. Ajustar a alimentação antes dessas provas de 5 km que saem mais tarde, uma prova que largava mais. Estou me sentindo meio fraco nas provas. Testar isso em algumas outras etapas, ou seja, minha alimentação tava tendo um erro de alimentação ali. A partir do momento que eu ajustei isso, melhorou. Melhorar o trabalho de força nas subidas é algo bem importante e necessário de ser feito. Conhecer e estudar o percurso antes, algo necessário a ser feito também. Perceba que isso aqui eu escrevo para mim, estou abrindo aqui os meus erros e acertos para você. Então, sei que preciso melhorar nas subidas e melhorar minha força. É algo que eu venho trabalhando desde então e estou conseguindo melhorar. Cara, se num dia eu tiver sem confiança que eu vou fazer uma prova na subida, eu venho aqui e leio isso. E eu sei que a prova é difícil, eu consigo relembrar a prova na minha cabeça e automaticamente eu vou me sentir bem. Porque eu já ajustei isso aqui na minha vida. Eu não cometo mais esses erros. Ou seja, estou muito melhor do que eu já estava. Porque o problema da confiança é que muitas vezes a gente entra num buraco negro ali e a gente acha que nunca mais vai ser capaz de correr aquilo ali. Então só o que tu precisa é evidenciar
que tu já fez aquilo, que tu já passou por aquela situação, e aí tu, pum, junta as duas coisas e aumenta a tua confiança. Então, tem outras provas. Vamos pegar uma outra aqui que foi meu RP aqui, ó, no 5km, corri 16:45, uma das melhores provas que eu já corri também. Chuva, garoa, levemente frio, jejum um dia antes sem pizza, que era algo que eu comecei, e aí tomei um super coffee ali também, não tô fazendo nenhuma propaganda, mas até vou passar aqui, né? Mas me senti legal com ele. O que funcionou? Saí forte, primeiro quilômetro deu 13:10. Não olhar para o relógio, eu só via parcial no quilômetro 4. Essa prova foi muito legal, que eu corri sem olhar para o relógio, tinha um momento que eu nem sabia em que prova que eu tava, em que momento da prova eu tava. E aí eu só fui, aí eu esperei o apito do relógio para ver se eu tava no quilômetro 3 ou no quilômetro 4. E aí, ó, eu corri com a intenção de quebrar. Olha a loucura dessa prova aqui. E todas as provas que eu corri, as melhores provas que eu corri com a intenção de quebrar. O que é o quebrar? Eu fui, assim, ó, eu estava aberto a ter um resultado ruim. Porque confiança parte. Lembra que eu falei que tu precisa estar aberto ao resultado? Quando tu tá confiante, tu acredita ser capaz de fazer aquilo. Só que tu tem que correr livre. Então, se eu correr com medo de quebrar, eu não vou fazer o meu melhor. Isso é certeza, tá? Então, você tem que estar aberto a ter bons resultados e também resultados ruins se você quiser melhorar o seu resultado geral na corrida. Então, ó, corri com intenção de quebrar, eu fui primeiro quilômetro, azar, se quebrar na prova, eu falei, se quebrar, quebrou. Eu quero correr o meu melhor possível. Consegui tirar um segundo lugar geral. Tinha corredores no meu nível puxando junto, que foi muito excelente, muito importante. Prova estava nas condições ideais, estava solto nos treinos, sem pressão, porque eu corri com a intenção de quebrar. Se eu quebrasse, tudo bem, estava sem pressão, não tinha nada acontecendo, tá beleza. Aquecimento com trote leve e muitas corridas coordenadas. Então eu percebi que isso é uma certeza que eu preciso fazer um aquecimento muito grande e soltar muito bem. Eu me sinto muito melhor depois de, sei lá, correr uma prova de 5km, depois de aquecer 5km do que se eu aquecer 2km. É algo que eu já vi que funcionou para mim. Isso aumenta a minha confiança. Toda vez que eu faço um aquecimento dessa forma, eu me torno melhor. Conhecer o que posso melhorar, conhecer o percurso antes para modelar o esforço. No quilômetro 4 eu vi que estava a 13:30. Se eu soubesse onde terminava a prova, eu podia ter feito melhor. Por quê? Não falei igual o Cristiano Ronaldo, podia ter feito melhor. mas por quê? Ter alguns pontos de referência ao longo da prova, inclusive esse foi um problema que um aluno meu passou esse final de semana, que ele falou que não tinha estudado o percurso. Também, eu já cometi esse erro, é normal. As primeiras provas é isso. Isso que nem eram as minhas primeiras provas, tá? Mas tu tem, por exemplo, um ponto de referência, determinada árvore, determinado prédio, um estádio, alguma coisa que tu, se é um percurso na tua cidade, fica mais fácil, né? Mas se tu for numa outra cidade, é tentar conhecer esses pontos, porque aí tu sabe que quando passar ali, vai faltar 1, 2, 3 quilômetros, e aí tu sabe quanto tempo tem até terminar. Então isso aumenta a sua confiança também. Aí, ó, uma outra prova, segundo geral, aí teve campeão geral. Percebo que eu não faço muitas provas também, né? Terceiro lugar no quarteto masculino, Maratona do Vinho. Essa foi uma prova muito difícil também. Assim foi como eu terminei a prova. Então foi bem puxado. Larguei, era 10 horas da manhã, era uma prova de revezamento. Corri 11km em 4:41. Por quê? Percurso com muitas subidas, prova dura. Eu caminhei 8 vezes no percurso, mas foi minha estratégia. Porque o que funcionou? A cabeça estava boa. Aí minha estratégia na prova era caminhar nas subidas. Então, se eu já cheguei sabendo que eu ia caminhar nas subidas, porque eram subidas muito difíceis, inclusive teve um cara que estava correndo comigo, e eu tô te explicando tudo isso para que você consiga aumentar a sua confiança. Nós chegamos, a prova, como era? Na Serra Gaúcha, né? A gente largava uma descida e eu corria 3:10 o primeiro quilômetro, só pra ter noção. E meu tempo médio foi 4:41, então tu imagina o resto. A gente desceu, aí depois logo tinha subida, e era um subidão, eu já sabia que era um subidão. O meu colega de revezamento ele já tinha falado porque já tinha corrido esse trecho. O que ele disse? Cara, é uma subida muito grande. Eu, beleza. Cheguei naquela subida, tinha corrido 1km, já caminhei, azar. Fui subindo caminhando. O cara que estava do meu lado, ele foi no trote. Subiu toda a corrida no trote. Beleza. Depois, bateu o plano, recomecei a correr, né? Quando deu uma diminuída na subida, na verdade, já recomecei a correr. Recomecei a correr e o cara tava correndo na minha frente. Peguei, passei ele. Passei ele correndo. E aí a gente, não lembro quanto tempo depois, mas já teve uma outra subida. Na outra subida, caminhei, né? Tranquilo, usando a minha estratégia. Veio o cara e aí ele pegou, correu toda aquela subida. Me ultrapassou, seguiu. Depois, passei ele novamente quando deu plano e as descidas ali que modificava. Quando bateu a terceira subida, que eu caminhei de novo, esse cara não me alcançou mais.
Ou seja, ele me tinha me passado nas subidas, mas talvez a estratégia que ele usou não foi a melhor. Por quê? Porque ele gerou um cansaço muito grande no corpo dele, porque as subidas eram muito íngremes, e eu não tô dizendo que tu tem que caminhar em todas as subidas, mas muitas vezes o cansaço que tu vai ter não compensa em questão daquilo. Então, caminhei, depois passei. No final, eu fiz um sprint muito grande numa subida que tinha, porque eu sabia que ninguém ia ser doente igual eu pra fazer aquele sprint naquela subida. Então, quando eu já tinha passado, quando eu tava na reta ali, que eu vi que não tava ninguém, eu falei, cara, eu vou fazer essa subida o mais forte possível, porque o sprint final é uma qualidade que eu tenho na minha corrida, e eu sei disso. E aí eu sei que ninguém vai conseguir sprintar comigo aqui na subida, porque ninguém vai ser doente o suficiente para aceitar tanto desconforto assim. E aí foi algo que garantiu o terceiro lugar, tanto é que eu cheguei desse jeito aqui depois da prova, que era uma subida de uns 400 metros, assim, faltando 800 para chegada, algo em torno desse sentido. Aí, ó, terceiro lugar, Três Montanhas. Aqui eu fiz a pior prova na minha vida, que tava lesionado, foi horrível essa prova, inclusive até transformei ela em carta. Então, se tu quiser ler, é só assinar minhas cartas, né? Que são gratuitas. E aí, depois aqui passei 8 meses sem fazer prova. E aí, consegui ganhar 2 primeiros lugares já nas provas que eu disputei. Então é só para te mostrar como a importância e como que eu fiz isso aqui. Eu cheguei porque eu estava confiante nos meus treinos, eu tinha evidência que eu estava correndo bem, mas também usei essas conquistas da jornada para mostrar que eu já tinha feito aquilo. Então não era porque eu fiquei lesionado, fiquei 8 meses fora, fiquei 3, 4 meses sem correr, que eu não ia conseguir ter um bom resultado. Então, se você puder fazer isso aqui, eu tenho certeza que a sua confiança em qualquer corrida vai ser muito melhor, caso as suas evidências não estejam tão boas. E se as tuas evidências estiverem boas, junto com isso aqui, é certeza que tu vai ter um bom resultado. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima.